Acompanha comigo a leitura desse texto um pouquinho longo, mas é importante até o final. Ele é do professor Juarez Tavares, o maior penalista brasileiro. Na sua rede social, ele escreveu o seguinte: espalhar fake news não encontra tipificação penal, mas o sujeito responde pelas consequências. Por exemplo, espalharam uma fake news de que a companhia de eletricidade do RS havia religado a luz e, consequentemente, era muito perigoso sair de barco. Por conta disso, os grupos de salvamento não saíram e só saíram horas depois, quando constataram que tudo era mentira. Está claro aí que os agentes respondem pelas consequências. Provocaram uma situação impeditiva do socorro. Célebre exemplo de crime de omissão de socorro cometido por omissão. Não vou mais adiante para não entrar em polêmica. Se a comissão não estaria desde logo provocando outros efeitos. Por exemplo, se os supostos socorridos morressem pela falta de socorro, o autor das fake news poderia responder por homicídio. Essa é a palavra do professor Juarez Tavares e é sobre ela que eu quero falar hoje no Mais Não Digo. Olá, eu sou Jader Marques, especialista, mestre, doutor em Direito, eu sou graduado em Filosofia e sou o criador da Escola de Criminalistas. E esse aqui é o Mais Não Digo. Alardear fake news é crime, ainda mais quando você coloca a vida das pessoas em risco. Já solicitou investigação, viu, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, apontando influenciadores digitais e postagens na internet que estão espalhando essas notícias falsas. O influenciador digital, coach Pablo Marçal, publicou nas redes sociais que as Forças Armadas estavam inertes diante do cenário de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Por isso, a Advocacia Geral da União acionou o Judiciário para que tenha direito de resposta. Percebendo o que está acontecendo em termos de fake news e seus efeitos nessa tragédia do Rio Grande do Sul, das enchentes, o professor Juarez Tavares foi fundo, afirmando que uma fake news que produza como consequência o impedimento de uma ação, ou seja, uma omissão de socorro, ele pode acarretar para o autor dessa fake news a acusação de um crime de ação, de um crime comissivo, como nós falamos no direito penal. Um crime de ação, que é o caso do homicídio. O professor Juarez Tavares foi fundo, trouxe um pouco de dogmática penal para a realidade grave, terrivelmente grave das fake news e suas consequências para o que nós estamos vivendo. Já há algum tempo, nós, desde a pandemia, passamos pela desinformação dolosa, absurda, terrível, desinformar as pessoas com dolo de provocar os efeitos dessa desinformação. Já na pandemia, nós vivemos isso e temos convivido ao longo das eleições, mas especialmente nas tragédias. Fake news provocando toda a sorte de consequências terríveis sobre um povo que sofre. Sofria no momento da pandemia, sofre nas tragédias, e aí nós vamos falar de Mariana, de Brumadinho, de todas as grandes tragédias brasileiras, e agora não está sendo diferente na questão das enchentes. As manchetes estão mostrando um número de influencers, coachings, artistas, pessoas que deveriam atuar para minimizar as consequências de uma tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul, mas que, ao divulgarem falsas notícias, acabam acarretando maiores prejuízos, mais dificuldade, mais confusão num cenário caótico, que é o que nós temos vivido no nosso estado, no estado do Rio Grande do Sul. A criminalização da fake news é um debate que continua, mas o enfoque que eu quero trazer é esse trazido pelo professor Juarez Tavares. Imagina então que um influencer, um coaching desses, à la Pablo Marçal da vida, resolve dizer que, como o professor Juarez citou, que a água está energizada pelos cabos de alta tensão da Companhia de Energia Elétrica. Os barcos não entram com medo dessa fake news. Ela difunde um conhecimento falso
a respeito das circunstâncias, uma notícia falsa, portanto, gera uma impressão errada da situação de fato, porque não há cabos de energia na água. As pessoas não vão com seus barcos salvarem as demais, e aí lá na ponta acontece a morte. O responsável por essa fake news, que gera a compreensão errada da situação atual de fato, fazendo com que os barqueiros não entrem, ele poderia responder por homicídio? Sim, diz o professor Juarez Tavares. Uma ação gerou a impossibilidade do salvamento, portanto, provocou uma omissão de socorro, já que os barqueiros, temendo pela própria vida, não entraram para fazer o socorro que fariam não fosse a fake news. Então, a fake news gera uma impossibilidade de ação. Ela provoca esta retração dos barqueiros e lá na ponta alguém morre em função disso. Dentro do direito penal, e aí o professor Juarez Tavares, com a sua percussiência e com a sua inteligência, foi buscar isso na dogmática penal para mostrar que nós temos uma ação de gerar uma falsa informação num momento de tragédia. Essa falsa informação hábil, capaz de provocar um impedimento do salvamento. Então, uma ação intencional que vai provocar o impedimento do salvamento, porque alguém que diz a água está com cabos de energia e poderá haver choques ou até a morte de quem entrar nessa água para provocar o salvamento, quem faz isso numa fake news está querendo impedir o salvamento, atrapalhar o salvamento. E quando faz isso e os barcos deixam de promover esse salvamento, quando a morte acontece, a gente faz aquilo que em direito penal nós chamamos de nexo de causalidade. A ação provoca o impedimento do salvamento e esse impedimento vai provocar a morte da pessoa que estava lá em cima de um telhado, numa condição de necessidade de salvamento. A fake news, portanto, é a ação pela qual o autor da fake news provoca a morte de alguém ao retrair, ao impedir o salvamento dessa pessoa. O raciocínio do professor Juarez Tavares, ele é dogmaticamente perfeito, juridicamente perfeito. Não há dúvida que o sujeito que põe em marcha esse tipo de atitude para impedir que algo aconteça no sentido do salvamento de uma vida, e essa vida é perdida por essa cadeia toda, com um nexo causal entre uma coisa e outra, eu não tenho nenhuma dúvida que é acertada, correta, como não poderia deixar de ser, a elaboração técnica dogmática do professor Juarez Tavares. A construção teórica, ela é perfeita e não está sujeita a nenhum ataque. Claro, nós teríamos aí algumas objeções. Mas quem faz a fake news não sabe que a pessoa X determinada está precisando de socorro. Quem faz a fake news não necessariamente quer a morte de uma pessoa determinada. Quem faz a fake news não tem, obviamente, o controle da situação de fato até o ponto de provocar a morte. Todas essas objeções são razoáveis e eu até acredito que todas elas devam ser levadas para um processo penal em que a morte de alguém, nas circunstâncias caóticas, desesperadoras, terríveis que nós temos vivido no Rio Grande do Sul, gere um processo penal, gere um inquérito, quem sabe uma ação penal, e que esse autor de fake news venha utilizar como estratégia de defesa essas objeções. Agora, eu não tenho dúvida que no plano da acusação, quem gera fake news responde pelos resultados dessa ação. No direito penal, isso é muito simples. Nós temos uma ação, nós temos um resultado lesivo a uma pessoa, e aí pode ser lesivo à sua saúde, pode ser lesivo à sua integridade corporal, pode ser lesivo à sua vida. Eu tenho, portanto, uma ação e um resultado, e um nexo causal que liga essa ação a esse resultado. Esse nexo, além desse nexo causal, eu vou fazer uma avaliação em torno da consciência que esse sujeito tem ao elaborar, ao pôr em marcha essa ação de produzir a fake news, de divulgar essa fake news, de colocar ela
nas redes sociais para gerar o quê? O que há na cabeça de alguém que produz uma fake news impeditiva do socorro às vítimas da enchente, impeditiva do socorro às pessoas flageladas, às pessoas que estão em telhados ou às pessoas que estão necessitadas dos donativos. O que alguém que cria isso num cenário como esse quer? A que esse sujeito está disposto? Quando ele olha para esse cenário, qual é o seu comportamento? E aí falando do ponto de vista anímico, alguém que, vendo todo o esforço do voluntariado, todo o esforço do Brasil inteiro, juntando água, juntando gêneros, produtos de limpeza, fraldas, absorventes, o esforço humanitário solidário das pessoas para remeter ao Rio Grande do Sul e dentro do Rio Grande do Sul para fazer chegar nas pessoas atingidas. Quem vê isso e nesse contexto elabora uma fake news, do ponto de vista psíquico, anímico, o que esse sujeito está querendo com essa fake news? O que ele visa com ela? Auxiliar o processo de salvamento, solidariedade, de ajuda? Ou impedir que isso aconteça por razões, na minha opinião, as mais rasteiras, as mais terríveis possíveis? Mas o que anima alguém a criar uma fake news num contexto como o nosso, como o que nós estamos vivendo aqui? É sobre isso que o professor Juarez Tavares se debruça ao dizer que, num contexto como esse, com todos esses elementos que eu estou dizendo, a pessoa que gera uma fake news por razões pessoais, políticas, de ordem, enfim, egoística, seja lá como for, quem cria isso e provoca um resultado danoso deve responder por esse resultado. Fecho em todos os termos com a publicação do professor Juarez Tavares. É um dos meus mestres, pessoa de uma publicação, de uma produção científica incomensurável o tamanho da obra do professor Juarez Tavares, o que ele representa para nós, as pessoas que trabalhamos com o direito penal, mas mais do que isso, analisando o acerto teórico, dogmático, prático do que ele está dizendo em torno da produção de uma fake news, a ocorrência de um resultado lesivo e o nexo causal claramente aí presente, com, evidentemente, a presença do elemento subjetivo, o ânimo de prejudicar o salvamento, de prejudicar o alcance das ajudas às pessoas. Isso é claríssimo, então, que sejam investigadas essas pessoas, que tragam os seus elementos, que tragam, enfim, aquilo que para mim é uma curiosidade pessoal muito grande, que tragam a explicação da razão pela qual, num momento como esse, resolveram publicar a desinformação para gerar ainda mais dificuldade e caos na situação terrível que nós estamos vivendo. Essa justificativa eu gostaria de ver nas defesas dessas pessoas. A AGU já está trabalhando, já pediu a instauração de inquérito. A ministra Carmen Lúcia já podemos dizer que é a presidente do TSE, é a relatora desse inquérito. Pablo Marçal, Regina Duarte e tantos outros já são pessoas que, pelo noticiário, serão chamadas a explicar as suas razões, os motivos pelos quais publicaram desinformação num momento de desespero da população do Rio Grande do Sul. Esse é o Mais Não Digo. Até a próxima.